Olá, hoje vamos falar de contribuição previdenciária e regularização fundiária. E para isso convidamos o professor Frederico Amado para participar dos nossos 20 minutos de reais. Aguardando só o professor chegar para fazer parte dos nossos 20 minutos de reais. Boa noite, Fred. Como é que vai? Ô, Alex, boa noite. Tudo jóia? Tudo beleza? Como vai? Esse aqui é o nosso quadro, né? Nosso Direito que Move. Se chama 20 minutos de reais. Primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite, né, de participar com a gente aqui. Ele acontece toda terça-feira às 18 horas, né? Normalmente ele passa, né, de 20 minutos. A gente chega a 30, né? Porque falar desses casos e de direito real sempre demora um pouco, sempre passa um pouco. Eu vou me apresentar e depois eu vou apresentar você, né? Para quem não me conhece, eu sou Alex Raposo, sou defensor público, tenho uma atuação, né, em regularização fundiária dentro da comarca de Salvador em mais de 7 anos, né? E a gente tem esse direito que move aqui, que a gente traz a prática, né, que a gente tem, quem faz parte desse projeto aqui sou eu e minha colega Betânia, e a gente sempre vem trazendo, né, os nossos conhecimentos que adquirimos durante esse tempo todo lá na Defensoria Pública. E, para quem também não conhece o Frederico, acho difícil, né? Frederico é um expoente dentro do direito previdenciário, ele é o coordenador do curso especial JUS, né? Professor, autor de diversas obras, tanto em direito previdenciário como ambiental, né? E veio aqui hoje para falar com a gente sobre contribuição previdenciária e regularização fundiária. Então é isso, Fred. Fred também, eu quero dizer que o Fred é meu colega, né? A gente está junto, meu amigo, né? Tenho um contato com ele muito bom. Vários causos, né, Fred? Vários causos, mas não precisa contar. Pode falar coisa da época da faculdade. De jeito nenhum. Ou tá censurado? Não tá censurado. Eu, quando te chamei, eu me lembrei, poxa, esse cara... Aí eu vou até adiantar, né? Ele vai dizer que eu sou o exemplo do livro dele lá, né? Daquele caso, né? Que você me botou como exemplo de um livro. Mas tudo bem, vamos falar hoje de contribuição previdenciária. Não. Fique tranquilo, eu não vou contar quase se você morreu rolando na Bahia todo do Santo. Não Fique vai contar, né? Aí. Tá certo, não conte não. Bacana. Mas vamos lá, a parte técnica. Beleza, Fred, vamos lá. Então pronto, a gente aqui, como eu estava falando, a gente tem esse quadro de 20 minutos de reais e normalmente eu e minha colega Betânia, a gente faz um quiz, né? Perguntas e respostas. A gente responde as perguntas que chegam para a gente e chegaram algumas perguntas relativas a direito previdenciário. A MVD vai chamar o Fred para tratar disso. Então chegaram algumas perguntas, Fred. E aí eu vou fazer e você vai discorrendo dentro desse tema que você tem tanta propriedade e que vai enriquecer essa conversa aqui com a gente, né? E aí, dentro do que eu estou falando, chega uma pergunta para a gente aqui no sentido de quando a Receita Federal do Brasil pode recusar-se a expedir a certidão negativa de débito para fins de averbação no registro de imóveis em favor de adquirente de unidade imobiliária de obra de construção civil incorporadora, né? Grande a pergunta, né? Mas... Não. Primeiro a gente vai explicar essa certidão negativa. Teve um aluno aqui de Especial Juiz dizendo que está para vencer o acesso. Pede lá, 2 semanas a empresa concede gratuitamente o acesso, viu? Fique tranquilo, meu amigo. A CND, que hoje, quer dizer, já desde 2007, é unificada na Receita Federal do Brasil, tanto para os tributos em geral, quanto para as contribuições para a Seguridade Social, é uma exigência da Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei 8212, no artigo 47, inciso 2, quando o proprietário de uma obra de construção civil, quer pessoa física ou pessoa jurídica, vai promover a sua averbação no cartório de registro de imóveis. Então tem que apresentar uma certidão negativa de débito da Seguridade Social, que hoje é unificada com os tributos em geral. Essa é a regra geral. Só tem uma exceção hoje, que é a situação do artigo 30, inciso 8 da Lei de Custeio, que é a residência unifamiliar que foi construída sem a utilização de mão de obra assalariada. Que normalmente são aqueles mutirões de bairros populares. Porque, veja bem, se não tem mão de obra assalariada,
não tem fato gerador da contribuição previdenciária consistente na pactuação com remuneração daqueles trabalhadores que vão fazer a obra. Por ser uma situação habitual de baixa renda, nessa situação excepcional, residência unifamiliar sem mão de obra assalariada, é a única situação que o cartório não vai pedir a CND de débitos da Seguridade Social. E dentro do regulamento da Previdência Social, o que vai se considerar uma residência unifamiliar? Esse detalhe não está na Lei 8212, está no regulamento da Previdência, que é o Decreto 3.048. É aquela que tem uma dimensão de, no máximo, 70 metros quadrados. Então, tem que ter, no máximo, 70 metros quadrados para se caracterizar como uma residência unifamiliar sem mão de obra assalariada. Nessa situação, hoje, qualquer pessoa tira isso no site da Receita Federal rapidamente, né? Essa certidão colocando CPF, CNPJ, ela sai online. E se a empresa ou a pessoa física, dono da obra, nessa situação tiver algum débito exigível na Seguridade Social, essa certidão não vai sair. Eu vou dar um exemplo. Recentemente eu troquei meu apartamento e o proprietário não saiu a CND dele, mas foi por um vacilo, que ele tinha uma fazenda e ele não tinha feito o pagamento do ITR. E aí, em uma semana, ele pagou e conseguiu regularizar na Receita Federal do Brasil. Ele tinha já tudo, ele pagava, ele deu um vacilo em um ano, era R$10 de ITR que ele tinha que pagar. E ele não pagou. Então, é uma situação boba, mas tem situações mais graves que aí dificilmente a certidão vai ser emitida. Lembrando que tanto faz a certidão negativa quanto a certidão positiva com efeito negativa, que é aquela situação que o débito ainda está sendo discutido. Ele tem uma liminar judicial que suspendeu a exigibilidade, ou então ainda está em processo administrativo de constituição, ou ele deu algo em garantia. Mas quando a dívida fiscal da União, no nosso caso aqui, de contribuição para a Seguridade Social, já está exigível, já está inscrita no CADIM, que é o cadastro que o governo federal faz para poder forçar o pagamento, aí nesse caso o site da Receita Federal do Brasil não vai emitir a CND e isso vai impedir o cartório de imóveis, não vai poder fazer a averbação da obra de construção civil. E aí esse proprietário vai ter que buscar sanar essa situação, ou pagar a dívida, ou buscar alguma causa do Código Tributário Nacional que suspenda a exigibilidade. Um caso comum é quando a dívida de fato existe, ele não tem como contestar e ele faz o parcelamento. Quando ele paga a primeira parcela, a exigibilidade suspende e aí ele consegue a emissão de uma certidão positiva com efeito negativa. Mas, em síntese, essa é a sistemática. Bacana, ótima explicação, Fred, muito boa. E aí eu trago adendo que muitos dos nossos imóveis, né, quando eu falo imóveis das nossas cidades, estão em situação de irregularidade, seja porque os loteamentos são irregulares ou são clandestinos, e isso faz com que a situação seja agravada nesse sentido, né, de não se conseguir regularizar o imóvel também por esses motivos, né. Vamos passar pela... Quer falar alguma coisa? Rapaz, é complicado. Acho que em Salvador a maioria dos imóveis são até irregulares, né? Grande maioria, Fred. Grande maioria. E isso a gente... complica, porque, como diz o grande filósofo Beto Jamaica, que você gostava tanto, pau que nasce torto nunca se endireita. Então, a situação vem irregular, e não porque a pessoa quer, não, porque a maioria das pessoas não tem uma condição financeira. São ocupações de posse irregulares, às vezes até em áreas públicas. A pessoa constrói da forma que dá, não tem a titulação nem a posse legítima a princípio da terra, faz uma construção sem licença urbanística. Infelizmente, a gente vê em muitas situações, principalmente de chuvas, desabamentos. Quando a gente vai olhar, normalmente são bairros pobres e não tinha nem licença municipal. E a prefeitura também fica numa situação difícil. Porque, veja bem, Alex, como é que você vai dizer, nós vamos demolir todas as construções irregulares que não tem em Salvador? Não, impossível, você vai ter uma guerra civil, é desumano. Não. É o que a gente traz no nosso direito imóvel, né? As possibilidades os instrumentos possíveis de regularização, né? Ainda que a pessoa não tenha titularidade da propriedade ou de outro direito real, existem formas, sim, até administrativas, de fazer com que esses imóveis sejam regularizados e entre até para o comércio, de certa forma. Mas tem os problemas de engenharia, porque tem imóveis em áreas de risco, por exemplo, sim, ou então não tem a mínima condição de habitabilidade. Você sabe que são os cacetes armados, como se fala, que a qualquer momento pode desabar. Então, é a situação de risco de segurança de quem está morando lá. É uma situação dificílima para a gestão municipal enfrentar.
que é uma questão social, entendeu? Não, então isso você tem razão. muito complicado. Isso aí existe a responsabilidade de vários entes, e aí é o que acontece muito lá nos nossos atendimentos na defensoria. Aí, como eu falei aqui para quem então depois eu sou defensor, então atuo nessa área de regularização fundiária, e a gente tem muita reunião. Acho que você sabe disso, você conhece gente que recebe muito ofício de lá da gente da defensoria, no sentido de tentar regularizar, fazer uma conciliação em torno dessas problemáticas que você colocou aí. Então a gente está nos nossos 20 minutos de reais, e hoje está sendo também, como a gente faz normalmente com minha colega Betânia, que trabalha comigo lá, perguntas e respostas, né? Ótima resposta, Fred. Vamos passar para a segunda, porque normalmente nossos 20 minutos se alongam em 30, 40, né? Vamos lá para a segunda, né? Aqui chegou assim, ó, o adquirente de prédio ou unidade imobiliária tem responsabilidade solidária perante a Seguridade Social quando realizar a operação com a empresa de comercialização e incorporação de imóveis. Na verdade, aqui a pergunta é no sentido de que aquele comprador, né, que compra aquela unidade imobiliária, ele vai ter a responsabilidade em frente à Seguridade Social quando o incorporador não cumpre as suas obrigações? Não, e nós temos inclusive uma exclusão legal expressa a respeito, que é o inciso 7 do artigo 30 da Lei 8.212 de 91, que é a Lei de Custeio da Seguridade Social, que expressamente excluiu o adquirente de prédio, desde que destinado a uso próprio de tipo econômico, desde que ou unidade imobiliária, que quando ele realizar essa operação com a empresa de incorporação de imóveis, ele fica isento dessa solidariedade. Nesse caso, a solidariedade pelo pagamento da contribuição previdenciária vai ficar entre a empresa de comercialização e o incorporador. Essa pergunta sua puxa uma outra pergunta, que na verdade é uma solidariedade pelo recolhimento da contribuição devida à Previdência, que é a solidariedade do artigo 30, inciso 6 da Lei de Custeio, que é o pressuposto dessa pergunta. Proprietário, incorporador, dono de obra ou condômino, quando ele contrata uma empresa para fazer a obra ou até a reforma, ele é solidariamente responsável pelas contribuições para a Seguridade Social. Vamos supor, eu contrato uma empresa para fazer a reforma da minha casa. Ao pagar pela obra, eu tenho que ter a cautela de checar se as contribuições previdenciárias dos trabalhadores da minha obra foram pagas pela empresa que eu contratei, porque eu sou solidariamente responsável. Teve um caso, uma época, de uma colega de mestrado minha, que tinha uma casa aqui no litoral norte, e ela contratou para fazer uma grande reforma, pagou pela obra e depois foi executada pela Fazenda Nacional. A empresa Mambembe fechou e ela ficou com um pepino na mão, teve que pagar toda a contribuição para a Seguridade Social. E aí você me pergunta, Alex, aí como é que você vai fazer isso? O ideal é ver quem são os trabalhadores da obra. Eu quero as guias de pagamento de contribuição previdenciária de todo mundo. Tá? Essa é a forma mais segura. É ser o verdadeiro fiscal, né? É ser o verdadeiro fiscal. Essa é a intenção da lei, colocar o proprietário como fiscal do recolhimento. E aí, se não tiver essa prova, é direito do proprietário exercer a retenção. O direito de retenção. Eu só te pago pela obra quando você me apresentar as guias de pagamento de contribuições previdenciárias daqueles trabalhadores que por um ano fizeram essa obra. Porque depois eu posso responder solidariamente perante a Receita Federal do Brasil. E é solidariedade, não é subsidiariedade. Então a Receita pode me atingir diretamente sem passar pelo patrimônio dele. E aí muitas vezes as empresas abrem e fecham, o direito regressivo acaba não se exercitando. Foi o caso dessa amiga minha. A empresa fechou e ela ficou com o direito regressivo na mão dela. Tomou o prejuízo. Os incautos pagam caro, né? Aqueles que fazem as coisas de forma trabalhada pagam caro, nesse sentido aí de não fazer a fiscalização, que é, de certa forma, imposta, né, ao particular que contrata essas empresas, né? Não deixa de ser uma imposição. Muito bom, muito bom. Vamos partir aqui, Fred, dando continuidade para a nossa próxima pergunta, né? E aí chegou a pergunta no seguinte sentido. Construí um imóvel há 7 anos e não fiz o recolhimento da contribuição previdenciária relativa à obra. Tem muito a ver com o que você falou. Isso vai impedir a minha regularização do meu imóvel, a regularização do meu imóvel? E aí, eu acho que a regularização é no sentido de conseguir regularizar perante o cartório de imóveis, de registro de imóveis. Acho que é isso, mas vamos lá. É porque o cartório vai pedir a CND. O que acontece nessa situação? Muita gente constrói casa e não recolhe as contribuições dos trabalhadores que fizeram a obra.
a contribuição previdenciária, ela é um tributo e, como tal, está sujeito ao prazo de decadência de 5 anos. E esse prazo, como é um tributo com lançamento tributário por homologação, ele só começa a correr no primeiro dia do ano subsequente. Então, vamos dar um exemplo. Foi feita uma obra dentro do ano de 2014. A obra toda foi dentro do ano de 2014 e não recolheu a contribuição previdenciária. Quando é que começa a correr o prazo decadencial para a Receita Federal constituir o tributo? 1º de janeiro de 2015. Então, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Se o fisco não abrir o lançamento tributário até o final de 2019, a partir de 2020, o tributo vai ter a decadência. Ele não pode mais ser constituído. E aí, nessa situação, ele vai conseguir a certidão negativa em razão da decadência do respectivo tributo. É assim que funciona na prática. Então, o pessoal espera passar o prazo para poder regularizar. O que é muito lastimável, porque é uma situação irregular de não pagamento de um tributo, né? E a contribuição previdenciária é um tributo que para o governo é terrível, porque lá na frente vai ter o reconhecimento, porque o empregado ele tem a presunção de recolhimento, a União não arrecada nada, depois vai ter que conceder o benefício considerando esse período e não tem arrecadação da contribuição previdenciária. Se o país fosse um pouquinho mais sério, contribuição previdenciária seria um tributo perpétuo, porque ele está vinculado depois à concessão do benefício previdenciário. Não deveria existir nem decadência, nem prescrição nos casos de contribuição previdenciária, porque daqui a 30 anos esse período vai ser considerado sem recolhimento de R$ 1 em favor do cofre da Previdência. E, de certa forma, a gente vem pagando por isso aí, porque a gente teve muitas reformas, né? Em pouco tempo, você mais do que ninguém sabe do que eu estou dizendo. Então, a gente vê que as reformas só vêm para piorar a situação de quem está de forma correta ali, contribuindo de forma correta. Porque o Estado, como você falou, a União, por assim dizer, não tem uma capacidade de ficar abraçando todo esse regramento que existe e pagando os benefícios de forma regular como vem pagando, se continuarem ocorrendo essas situações, como você pontuou aí agora. E, de certa forma, eu nunca tinha pensado dessa forma que você falou, Fred, de que se o país fosse sério, essa contribuição, dentro dessa contribuição, desses créditos, nunca deveria ocorrer nem a decadência, nem a prescrição, e deveria ser perpétua. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, né? Mas o mercado não tem interesse em alterar a Constituição para colocar isso, né? O setor empresarial não tem interesse nisso. Porque, veja bem, se a pessoa trabalhou há 30 anos atrás e não recolheu nada, hoje vai poder aposentar, porque o segurado que trabalha para a empresa... Novamente aí, Fred. Voltou, né? Mas não Voltou. Foi você, não. Normalmente tem sempre um perturbado aqui em minhas lives que me liga e caiu. O problema foi comigo aqui. Me ligaram e derrubaram a minha ligação. Mas, tá. Continue, por favor. Não sei se você... Então não tem interesse empresarial, em se tornar um tributo perpétuo, mas é um tributo que deveria ser, porque uma contribuição que não foi recolhida na década de 70, hoje o segurado que trabalha para a empresa vai considerar o período e vai gerar uma despesa permanente de um benefício previdenciário. Então, realmente é um tributo que deveria, pelo menos nos casos em que o INSS considerou o período para fim de um benefício, deveria ser cobrado a qualquer tempo. É um tributo que vai gerar, e é uma despesa continuada de uma aposentadoria, de uma pensão, é uma despesa mensal. Então é um absurdo que tem um prazo tão curto de 5 anos de decadência e prescrição na contribuição previdenciária. Muito bom, muito bom. Hoje a gente falou aqui sobre contribuição previdenciária e regularização, né, fundiária. E fora das formas de aquisição originária da propriedade, dentre elas a usucapião, ou então a usucapião de direitos reais, né, se você não utilizar esses instrumentos, logicamente, para regularizar o seu imóvel, você vai ter que estar aqui, sim, com as suas responsabilidades perante a Seguridade Social. E Fred trouxe de forma magistral aqui todas as respostas em torno das perguntas, né, que a gente trouxe. Foram 3 perguntas nos nossos 20 minutos de reais. E aí, chegando já ao fim, Fred, hoje a gente conseguiu quase que cumprir, né? Você foi muito objetivo, muito bom, explicações muito boas. A gente conseguiu cumprir o nosso tempo e queria já me despedindo, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação. Queria convidar também as pessoas para nos acompanharem, né? A gente está no Direito que Move, está no Instagram, a gente está no YouTube, está no Facebook. E também estamos no Telegram, né? A gente tem conteúdos exclusivos lá no Telegram. E também ainda não preciso dizer, né, que Fred, com suas obras magistrais aí, seu curso especial JUS, tão
tão requerido, né, no Brasil. Muito bom, viu, Fred? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos fazer um mais na frente com a questão das responsabilidades ambientais, né? Que é um tema que encaixa Sim, perfeitamente. na regularização fundiária. Isso também. Eu estou até aqui olhando para seu livro, que foi você que me deu. Esse eu tenho, esse é de 2018. Eu quero saber se você leu. Li. Aí, peraí que você vai ver. Aí você... Aqui. Como é que não lê? Tá vendo? De fato, estudar. Então é isso, Fred. Valeu. Muito bom o livro, muito bom, inclusive, muito bom. Valeu, agradeço. Obrigado. Então é isso, gente. Obrigado, um abraço, velho. Obrigado pelo convite aí, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, Fred. Tchau.